Olá, caros amigos marceneiros e marceneiras, sejam todos muito bem-vindos a mais esse episódio do quadro Máquinas Amadoras. E no vídeo de hoje eu vou comentar sobre essa máquina aqui, que é a serra de fita. Toda vez que eu utilizo essa máquina e posto vídeos aqui no canal, eu recebo algumas dezenas de dúvidas do pessoal, não só aqui no canal, mas também pelo Facebook e também por e-mail, em relação a esse modelo de máquina, que é o modelo da Skil 3385. Então minha proposta nesse vídeo é explicar um pouquinho a minha experiência em relação a essa máquina, não só esse modelo, mas em relação à serra de fita em geral. Já que esse tipo de máquina não é uma máquina tão comum da gente se ver dentro da oficina, se comparado, por exemplo, com uma serra circular de bancada. Então as pessoas que querem adquirir essas máquinas, elas acabam ficando um pouco com o pé atrás. Então a minha ideia é falar sobre 3 itens, que é performance, precisão e relação custo-benefício. O primeiro ponto que eu tenho para comentar é em relação à performance da máquina. E quando eu falo performance, eu me refiro à capacidade que a máquina tem de cortar madeiras espessas e duras e quanto tempo a máquina leva para realizar esse tipo de trabalho. E aí, pessoal, não existe muita mágica. A performance da máquina está associada diretamente à potência do motor. Essa máquina da Skil ela tem uma potência de 270 watts, mas máquinas desse porte, pelo que eu pude pesquisar pelos sites e tudo mais, elas têm uma potência de 250 watts. E a pergunta é, ela corta madeiras duras e espessas? Pessoal, a máquina corta, tá? Por exemplo, essa madeira aqui foi um pedaço, uma sobra do projeto que eu fiz no Dia dos Namorados, onde eu cortei uma peça de peroba de 8 centímetros de espessura, no formato de um coração. Vou até deixar o link aqui embaixo para que vocês possam ver esse tipo de trabalho. Essa máquina ela cortou, mas ela levou 2 horas para realizar esse trabalho. Uma outra peça que eu realizei também aqui na minha oficina, essa plaina, né, uma plaina abridor, não é uma plaina de verdade. Essa peça ela tem 5 centímetros de espessura e eu fiz um corte aqui. Esse aqui é um IP amarelo, uma madeira bem dura também, e a máquina trabalhou. O que acontece também é como essa máquina é uma máquina amadora, com o realizar do projeto, né, com o passar do tempo, a máquina ela acaba aquecendo, né, porque você fica com algum tempo bem longo realizando esse tipo de trabalho. E quando o motor aquece, ele acaba perdendo mais a performance ainda e leva mais tempo. Então você tem que desligar a máquina, esperar a máquina esfriar um pouco, liga novamente o motor para realizar o corte. Existe um outro item que pode influenciar na performance da máquina além do motor, que é a lâmina. Eu tenho aqui um conjunto de lâminas que eu utilizo para diferentes tipos de trabalho. Mas basicamente, quanto mais espaçados e maiores forem os dentes, maior será a velocidade de corte. Só que você perde um pouquinho em relação à precisão e à qualidade desse corte. Quanto mais dentes a lâmina tiver e menor eles forem, o corte fica mais limpo, só que leva mais tempo para realizar o trabalho. Essa relação é chamada de DPP, dentes por polegada. Tem até um vídeo aqui no canal onde eu explico um pouquinho melhor essa relação. Eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição. Então, pessoal, em resumo, basicamente esses são os 2 itens que eu acho mais importantes em relação à performance, a potência do motor e também não podemos nos esquecer do tipo da lâmina. Perguntas sobre precisão do corte são recordistas aqui também no canal. E o que eu tenho para dizer para vocês? Infelizmente, pessoal, a serra de fita ela não foi feita para fazer cortes retos. Ou seja, se você for fazer um corte onde você precisa de encaixe, junção perfeita, não utilize esse tipo de máquina. Agora, se você for fazer um corte reto, por exemplo, numa tábua de carne, ela pode ser utilizada. E qual que é o problema dessa máquina? Porque ela tem uma lâmina que é uma lâmina flexível, diferente, por exemplo, de uma serra circular de bancada que trabalha com disco rígido. Então, se você precisar fazer cortes retos, já assumindo que o corte não vai ficar tão preciso, a minha recomendação é que você utilize uma lâmina mais larga possível. E já para cortes curvos, uma lâmina que seja bem estreita. Porque conforme você vai fazendo a curva, a lâmina estreita ela tem mais facilidade de realizar esse corte e não vai forçar tanto a máquina se comparada com uma lâmina larga. Um outro ajuste que pode influenciar na precisão do corte é o ajuste da altura da guia e também dos rolamentos e das guias laterais que existem aqui. Quando eu comprei essa máquina, eu gravei um vídeo bem antigo já mostrando como fazer esse ajuste. Vou deixar o link aqui também no campo de descrição. E como eu falei, se você estiver trabalhando com uma madeira estreita, o que acontece? Esse movimento aqui
faz a torção da lâmina e influencia na precisão do corte. Então, se a madeira for estreita, é necessário deixar essa guia bem baixa, que isso vai minimizar esse movimento de torção da lâmina, melhorando assim a precisão do corte. E o último ponto em relação à precisão do corte é que o tipo da madeira que você vai utilizar também pode influenciar. Quanto mais dura e mais densa a madeira, mais difícil será da máquina realizar o corte. Então, nesse caso, se você estiver cortando uma madeira dura com uma máquina que não tem uma potência tão grande, pode ser que a lâmina não vai cortar na velocidade que você quer. Então, ao realizar o corte e fazer o movimento de giro da peça, a lâmina ela pode demorar para executar o corte e o corte ficar fora da linha desejada. A relação custo-benefício talvez seja um dos pontos mais difíceis de eu explicar e abordar aqui. O fato é, existe uma carência muito grande de máquinas de fita com preço acessível no mercado brasileiro. Essa máquina aqui, que as pessoas me perguntam bastante, da serra de fita da Skil, é uma máquina que ela saiu de linha. Então você encontra ainda algumas máquinas à venda, então acredito que sejam as últimas unidades. É um fator preocupante? Acho que não, porque o fabricante ele tem que oferecer a garantia depois da compra. As outras máquinas que nós temos, máquinas de grande porte, elas têm um custo um pouco mais alto. E eu conheço duas. Nós temos a Makita, que é uma máquina que tem 900 watts, e temos também a Start, que se eu não me engano o motor dela é de 1 HP. Só que essas máquinas, tanto da Makita quanto da Start, elas têm um custo aí por volta ou acima de R$ 2.500. Uma opção que comentaram comigo também que eu não gosto muito é utilizar uma máquina de açougue, pois no açougue você tem uma serra de fita para cortar osso. Eu não gosto muito dessa opção porque, na verdade, eu nunca vi uma máquina de açougue de perto, mas eu não acredito que ela tenha todos os mecanismos ou todas as guias aqui para que a gente possa fazer cortes curvos. A máquina de açougue ela foi feita para cortar osso e não foi feita para cortar madeira. Eu já ouvi também sobre o projeto do Matias Wendel do Canadá, um cara muito inteligente e muito conhecido no YouTube, onde ele projetou uma máquina, uma serra de fita inteirinha de madeira. É um projeto bem interessante, eu já cheguei a ver alguns detalhes. Já conversei com uma pessoa que construiu essa máquina e está muito feliz com ela. Só que o projeto, pessoal, ele é um projeto um pouco complexo. Né? Não é simplesmente duas rodas, você colocar uma lâmina e realizar o corte. A última opção que eu vejo, que não descarto também, é você comprar uma máquina profissional, uma máquina de grande porte. Claro que você não vai comprar uma máquina nova. Existem algumas máquinas que você encontra usadas, anunciadas, máquinas bem antigas, que talvez precise de um pouco de restauração. E as máquinas fabricadas naquela época eram máquinas muito boas, né, com peças metálicas e assim por diante. Então talvez você precise dar uma manutenção nessa máquina e você vai ter uma máquina de excelente qualidade. É claro que essa máquina, muito provavelmente, é uma máquina muito pesada. Então, diferente dessas máquinas que nós temos bancadas, que conseguimos movimentar para um lado para o outro, ou até mesmo como essa aqui que você consegue movimentar, uma máquina profissional, quase de um porte industrial, você não vai ter essa facilidade. E para fechar essa questão do custo-benefício que eu tenho para falar para vocês, a mensagem é: avalie o porquê você precisa de uma máquina como essa. Se for um trabalho leve, esporádico, talvez uma máquina de potência baixa, uma máquina de entrada vale atender. Agora, se você precisa de velocidade, precisão e você utiliza a máquina com mais frequência, você vai precisar fazer um investimento mais alto. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para compartilhar para vocês nesse episódio do quadro Máquinas Amadoras. Tentar passar um pouquinho sobre a minha experiência com a serra de fita e dar algumas dicas aí para o pessoal que pretende adquirir essa máquina. Se você gostou, deixa o joinha aqui embaixo. Convido você também para se inscrever no canal, para acompanhar aqui os projetos que acontecem dentro da minha oficina e também para vocês visitarem Marcenaria Amadora no Instagram, porque lá eu estou dando algumas dicas dos próximos projetos, postando algumas fotos aí do que eu realizo aqui dentro da oficina e as curiosidades que eu vejo fora dela. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.